O assunto é medidas de tendência central. A partir da idade das pessoas de um grupo, podemos estabelecer uma única idade que caracteriza o grupo todo. Considerando a temperatura de vários momentos em um mês qualquer, podemos determinar uma só temperatura, que fornece uma ideia aproximada de todo o período. Avaliando as notas dos vários trabalhos de um aluno no bimestre, podemos registrar com apenas uma nota seu aproveitamento no bimestre. Em situações como essas, o número obtido é a medida da tendência central dos vários números usados. A média aritmética é a mais conhecida entre as medidas de tendência central. Além dela, vamos estudar também a mediana e a moda. Média aritmética. Considerando um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos, observamos que a média aritmética é igual a 22 mais 20 mais 21 mais 24 mais 20, dividido pelo total de pessoas no grupo, 5. Então, fazendo a soma das idades, 107 divididos por 5, 21,4. Dizemos então que a média aritmética, ou simplesmente a média de idade do grupo, é 21,4 anos. Se ao medir de hora em hora a temperatura em determinado local, registram-se 14 graus Celsius às 6 horas, 15 graus Celsius às 7 horas, 15 graus Celsius às 8 horas, 18 graus Celsius às 9 horas, 20 graus Celsius às 10 horas e 23 graus Celsius às 11 horas, observamos que a média aritmética é a soma de todas as temperaturas dividida pela quantidade de registros que foram feitos. No caso, 6 temperaturas, 6 horas aí. Somo todas as temperaturas, 105 divididos por 6, 17,5. Dizemos que no período das 6 às 11 horas, a temperatura média foi de 17,5 graus Celsius. Assim, generalizando, podemos afirmar que dados N valores, x1, x2, x3, xn, de uma variável, a média aritmética é o número obtido da seguinte forma. É a soma de todos os registros dividido pela quantidade de registros. No caso aqui, eu continuei utilizando 6, mas o correto seria N. Ok? Seguindo aí, temos a média aritmética ponderada. Na média aritmética ponderada, a gente tem um peso para cada valor registrado. Então, como exemplo aqui, eu vou utilizar o caso de um aluno do Colégio Cláudio Morelli. Antônio ficou com 6,0 no primeiro trimestre, 7,5 no segundo trimestre e 6,5 no terceiro trimestre na disciplina de matemática. Qual será a média final em matemática? Antônio estará aprovado nessa disciplina? Então, neste colégio, a média aritmética ela é ponderada. Para o primeiro trimestre, o colégio utiliza peso 2. Para o segundo trimestre, o colégio utiliza peso 3. Para o terceiro trimestre, o colégio utiliza peso 5. Repare que os pesos vão aumentando para que o aluno ele sinta-se motivado a estudar durante o ano todo. Então, não adianta ele estudar, tudo no primeiro ou no segundo e dizer, já passei. Não passou, não. Ele tem apenas 50%, 2 mais 3, 5%, 50% da nota. Então, ainda precisa estudar lá no último trimestre para garantir a sua aprovação. Então, o que aconteceu com o Antônio? Na média ponderada, vou chamar de MP, o sistema fará o seguinte, pegará a nota do primeiro trimestre, 6,0, multiplicará pelo peso do primeiro trimestre, 2, mais a nota do segundo trimestre vezes o peso do segundo trimestre, 3, mais 6,5, sua nota no terceiro trimestre, vezes o peso do terceiro trimestre, que é 5.
E a divisão é a divisão pela soma dos pesos, 2 mais 3 mais 5. Logo, fazemos primeiro as multiplicações. 6 vezes 2, 12. 7,5 vezes 3, 22,5. Mais 6,5 vezes 5, 32,5. Dividido pela soma dos pesos, 10. Então, a média ponderada será aí a soma agora, 67, 12 mais 22,5 mais 32,5, dividido por 10. A média final será 6,7. Então, qual será a média final? 6,7. Ele estará aprovado nesta disciplina? Sim, estará aprovado, pois a média do colégio é 6. Então, com 6,7, ele garantiu a sua aprovação. Ok? Essa é a média ponderada. Seguindo, nós temos também a moda. Moda é a medida de tendência central definida como o valor mais frequente de um grupo. Então, o valor mais frequente é quem mais aparece na relação de dados que eu vou ter. Por exemplo, se a temperatura medida de hora em hora, das 6 às 11 horas, apresentou os resultados: 14 graus Celsius, 15 graus Celsius, 15 graus Celsius, 18 graus Celsius, 20 graus Celsius e 25 graus Celsius. Dizemos que nesse período a moda foi, então, o que mais apareceu? O 15. Então, a moda foi 15 graus Celsius, né? Ou seja, moda, MO, é igual a 15 graus Celsius, respondendo aí a questão quando ele me perguntar. Então, moda é quem mais aparece. Segundo exemplo, se as notas obtidas por um aluno foram 6, 7,5, 7,5, 5 e 6, dizemos que a moda é, repare que tanto 6 quanto 7,5 eles apareceram duas vezes. Então, eu tenho duas modas, porque tem a mesma quantidade de frequência. Apareceu duas vezes o 6, duas vezes o 7,5. Como apareceram dois, eu chamo de distribuição bimodal. Eu tenho a repetição aí de quantidades, né, de frequências. Seguindo lá, uma situação problema, considerando o que nós já estudamos. Considere os números 126, 130, 126 e 102. Calcule a média aritmética. A média aritmética é a soma deles, dos números que apareceram na sequência, dividido pela quantidade de números. Então, nós temos aqui 5 números, vamos dividir por 5. E a média aritmética será a soma deles, que vai fechar 484, divididos por 4 números e não 5. Vamos arrumar, são 4 números. Eu vou ter aí média aritmética igual a 121. Respondemos a letra A. A média aritmética ponderada. Repare que ele deu os pesos, respectivamente. Significa que é nessa ordem. O 2 para o 126. Então, 2 vezes o 126. O 3 para o 130. Mais, vou sempre somando, o 1 para o 126 e o último, né, o peso 2 para o 102. Fazemos as multiplicações e dividimos pela soma dos pesos. 2 mais 3 mais 1 mais 2. Então, média ponderada, primeiras multiplicações, nós vamos ter 252 mais 390 mais 126 mais 204. Divididos por 2 mais 3 mais 1 mais 2, nós vamos ter 8. Fazemos a soma, vamos obter 972 divididos por 8. E a média ponderada será 121,5. Respondemos a letra B. E a C, ele quer saber a moda. Quem apareceu mais vezes aí? O 126. Então, basta olhar para registrar a moda. Ok? Ela poderia ser bimodal se eu tivesse mais algum número aparecendo aí duas vezes, né? E aí finalizamos essa situação. Seguindo, nós temos também a mediana. Mediana é outra medida de tendência central. Então, dados N números em ordem crescente ou decrescente, a mediana será o número que ocupar a posição central
se a quantidade for ímpar de números. E se eu tiver uma quantidade par, eu vou fazer a média aritmética dos dois números que estiverem no centro. Vamos ver aí na prática, né? Exemplo, numa classe foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. Então, 3 faltas no primeiro dia, 5 faltas no segundo dia, e assim foi seguindo. Em ordem crescente, nós vamos ter lá 0, 0, 1, 2, 2. O 2 apareceu 3 vezes, 3, 3. O 3 apareceu 3 vezes, e aí o 4 2 vezes, o 5 2 vezes e o 7 2 vezes. Repare que é um número ímpar, 15. Então, eu vou ter aqui 7 números e 7 números. Eu tenho a mediana aqui, sem precisar de cálculo. Quem está bem no centro na ordem crescente? Os 3. O 3 é a mediana dessa sequência. Não preciso fazer cálculo. Ok? E registro ME igual a 3. Mediana. Seguindo lá, mais um exemplo. Temos aqui as idades dos alunos de uma equipe. 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16 e 17. Colocando em ordem crescente, 12, 12, 13, 14, 16, 16, 16 e 17. Repare que eu tenho uma quantidade par de elementos, né? Eu tenho 2, 4, 6, 8 elementos. Então, eu tenho 2 números no centro, né? Mantenho 3 à esquerda e 3 à direita. Eu tenho 2 números. A mediana, como é uma quantidade par, eu tenho que fazer a média aritmética. 14 mais 16 divididos por 2. Média aritmética divide pela quantidade de termos que eu estou somando. 30 divididos por 2, 15 vai ser a mediana dessa sequência. Então, eu preciso fazer o cálculo quando for uma quantidade par de elementos. Agora, envolvendo as 3 medidas aí que nós, né, as 3 medidas de tendência central. A média aritmética, a moda e a mediana. Só que utilizando as tabelas de frequência. Então, primeiro exemplo. Pesquisa sobre o número de irmãos de cada aluno de uma classe. Então, nós temos aí, né, 8 pessoas com nenhum irmão, 15 pessoas com um irmão, 12 pessoas com 2 irmãos, 5 pessoas com 3 irmãos, totalizando 40 pessoas entrevistadas. Para calcular a média aritmética, você terá que fazer as multiplicações. 8 pessoas com 0 irmãos, mais 15 pessoas com 1 irmão, mais 12 pessoas com 2 irmãos, mais 5 pessoas com 3 irmãos. E dividir pelo total de pessoas entrevistadas. Então, nós temos aqui 40 pessoas entrevistadas. Primeiras multiplicações, a gente vai fechar aí 0 mais 15 mais 24 mais 15. Divididos por 40. Somando, você terá 54 divididos por 40. Então, 1,35 irmãos. 1,35 irmãos, aparentemente, é um número absurdo. É correto um valor desse tipo, assim como 3,5 gols por partida, 7,2 medalhas por Olimpíadas, pois a média aritmética é uma medida de tendência central, então é normal ela aparecer na forma decimal. A moda. Como é que eu vou observar a moda aqui? O MO, né? A maior frequência é 15, que corresponde ao valor 1 irmão. Repare que o 15 é o que mais apareceu, é a maior quantidade. Então, tem 15 pessoas com 1 irmão. Logo, a moda é 1 irmão. É ter 1 irmão. E falta aí a mediana, né? Quem é a mediana aí? Então, como o total de frequências é 40, número par, os valores centrais. Quem são os valores que estão no centro? É o 20º e o 21º, já que a gente tem 40 números.
o 20º e o 21º, então eu tenho lá, né, como é que eu cheguei nesse valor? Dividindo 40 por 2 é igual a 20 e 20 mais 1, né, o 21. Então, se colocássemos todos os números aqui, todos os 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, em ordem crescente, nós teremos 8 valores, né, com 0, seguidos de 15 valores de um irmão. Então, o 20º e o 21º serão ambos um irmão. Então, a nossa mediana será 1 mais 1, né? Um irmão para o 20º e um irmão para o 21º, divididos por 2. 2 divididos por 2 igual a 1. Um irmão é a mediana também, coincidiu aí com a moda. Ok? Seguindo lá. Pesquisa sobre peso em quilograma de um grupo de pessoas. Então, repare que agora a gente tem aí em classes. Então, a partir da tabela em que os pesos são agrupados em classes, nós consideramos em cada classe o seu valor médio. Então, nós temos que fazer o valor médio de cada linha. Como é que eu faço isso? Repare, 44 menos 40 é igual a classe, né? É o intervalo. 48 menos 40, 52 menos 48 é igual. Repare que é sempre a mesma diferença, né? Porque a gente foi somando 56 menos 52, 60 menos 56, deu sempre 4. Então, o valor médio, ele é 4 divididos por 2, 2. Então, a gente vai ter aí a coluna do valor médio. Eu vou somar 40 mais 2, 42. Na frequência, 1. Aí, 44 mais 2, 46. 48 mais 2, 50. 52 mais 2, 54. E 56 mais 2, 58. Então, eu fui somando aqui sempre 2, que é o valor médio. E nós vamos colocar ali como terceira coluna na tabela. Repare aqui na terceira coluna que eu coloquei os valores médios. E agora a gente consegue calcular a média aritmética. Tem uma pessoa vezes 42 no valor médio, mais 3 pessoas com 46 no valor médio. Então, eu uso o valor médio ali para calcular a média aritmética. 7 com 50, mais 6 com 54, mais 3 com 58. Divididos pelo total de pessoas, 20. Fazendo as multiplicações, 42 mais 138, mais 350, mais 324, mais 174, 3 vezes 58. Divididos por 20. A média aritmética será 1028 divididos por 20. Média aritmética, 51,4 quilos. Fizemos a média, a moda. Observando quem é a moda. Quem que tem mais aí? A gente vê uma maior frequência do 48 para o 52. A gente tem 7 na frequência absoluta. E é representado por 50, que é o ponto médio. O valor médio a gente já fez. Então, a moda é 50 quilos. É o que mais apareceu. Então, é o que está com 50 quilos no valor médio. E a mediana, como o total é 20, é par novamente, eu tenho que pensar nos dois valores centrais. Se tem 20 pessoas, metade de 20, 10. Então, o 10º e o 11º. Se a gente colocar em ordem crescente, o 11º, repare que a gente tem aqui 1 mais 3, 4, mais 7, o 10º está aqui dentro dos 50 quilos.
Então, o 10º está dentro do grupo que tem 50 quilos e o 11º também. Porque, né? 4 mais 7, a gente tem 11. Então, ele está aqui dentro, com 50 quilos. Logo, a mediana, será 50 mais 50 divididos por 2. Será o próprio 50, né? Porque 100 divididos por 2 é o 50. Calculamos as 3 medidas de tendência central, utilizando tabelas de frequência nesses últimos exemplos, ok? E assim, vamos seguir agora para os exercícios.